Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um vídeo do canal e dessa vez o episódio será sobre masculino e feminino. Vinho de mulher, vinho masculino, vinho feminino, vinho de homem. Dualidades, polaridades, será que existem? Saúde, vamos ver. De todos esses períodos, né? Então vim falando lá de trás do Renascimento até o modernismo, né? O início do modernismo. Então, até o período impressionista, a arte se serviu de formas, de composição, de cores, de figurativos, né? Do impressionismo para frente, já começou um pouco de uma vertente de querer destituir todos esses aspectos relacionados com esses quase 500 anos de história da arte, né? Pensamos até mais, né? A arte medieval, que não se utilizava da perspectiva linear e era constituída com uma outra filosofia, né? Onde o centro das atenções era sempre Deus, né? Sempre a divindade que comandava tudo. Do Renascimento para cá, o movimento passou a ser humano, passou a ser humanista, antroposófico. Então, o homem, a mulher, a ciência, a medicina, os pensamentos passaram a dominar esse fluxo da arte. É curioso que quando a arte começa a se servir de valores mais objetivos e mais concretos, eu acho que Cézanne foi um desses artistas que faz e que já prevê uma futura ruptura em sua objetividade geométrica, sempre em busca da estrutura da forma. Ali, sem querer, ele já foi o precursor dos cubistas, né? Do cubismo de 1907. Ali, Picasso e Braque, Juan Gris e Francis Picabia, esses pintores todos, esses artistas todos, perceberam na obra de Cézanne aquela estrutura geométrica, aquelas formas. Eles ficaram atentos àquilo, à busca que Cézanne tinha essa geometria toda. Cézanne foi um pintor pós-impressionista, tal como foi Paul Gauguin, tal como foi Van Gogh. Van Gogh teve uma diretriz ao expressionismo. Então Van Gogh tinha um vínculo com o romantismo, com a expressividade emocional, as paixões humanas, a observação dos desequilíbrios e das potências que estão fora do nosso controle, como o poder da natureza no romantismo, né? Então, toda essa característica de Van Gogh deu origem aos princípios posteriormente do expressionismo, no começo do século XX, né? No final do século XIX, na passagem para o século XX. Então, o expressionismo se serviu muito disso e que Van Gogh foi visceral ali nessa atividade precursora, né? E o Paul Gauguin, primitivismo, simbolismo. Tudo bem, Gustave Moreau já fez um inebriante simbolismo, né? Em meados do século XIX, né? Então, Gustave Moreau tem uma obra fantástica, né? Eu acho de uma expressividade, de uma criatividade interessantíssima. E ele desprezava as coisas da anterioridade, né? Ele falava que Rembrandt, por exemplo, pintava com um esterco, de tão marrom que era a pintura de Rembrandt, né? Então, é curioso na história da arte
essa necessidade, mesmo artistas geniais e super capazes, não só espiritualmente como tecnicamente, tinham uma vontade, um desejo de desprezar o passado. Então foi uma época cheia dessas contundências, dessas turbulências, dessas inovações, talvez um dos períodos que tenhamos mais acesso em relação às inovações, arquivos, imagens, provas disso tudo e com sentido. Porque hoje não tem mais sentido de desprezarmos, de tentarmos destituir o histórico das belezas, o histórico das contundências, o histórico das informações e da cultura. Não tem porquê. Qual seria o sentido disso? Poderes absolutistas? Novamente? Então Maquiavel já dizia, desorganizar para governar, né? Então destituir os vínculos, as possibilidades de uniões sociais para ter domínio, né? Quanto mais nichos separados, em conflito e atrito, melhor para um governo imperialista, né? Então, esse tipo de circunstância hoje no mundo contemporâneo não tem muito sentido, é curioso. Mas voltando lá nos cubistas, né? Eu penso, os cubistas já não previram os escombros e o destroçamento da Primeira Guerra Mundial? Porque eles começaram esse movimento em 1907. Em 1909, os futuristas deram continuidade à obra dos cubistas, né? Com aqueles ângulos mais cortantes, mais agressivos, com aquelas formas mais sempre para frente, sempre desenvolvimentistas, empreendedoristas, e sempre vamos construir, vamos reformular, aquela coisa ufanista, e desprezando, querendo matar e soterrar todo o passado, todo o histórico, né? Eu acho que um dos maiores erros da espécie humana é querer aniquilar os passados. Podemos sinceramente, nos projetarmos com paixão e com veemência para o futuro, para uma esperança, expectativa de desenvolvimento. Eu não vejo nada de errado com isso. Mas destituir os nossos históricos, não só afetivos como o nosso passado, a não ser que seja extremamente traumático, aí o corpo até tem uma certa proteção de a memória até apagar certas circunstâncias da vida, né? Mas destituir os andaimes, os alicerces da nossa formação, não vejo nenhum tipo de saúde, de sanidade nesse tipo de estruturação. Então aí que eu volto naquela circunstância ali da escultura invisível. O que se deseja com isso, né? Será que eu não estou enxergando o que vocês enxergam, o que os contemporâneos, os engajados, os super vanguardistas enxergam? E uma questão que eu faço, uma pergunta que eu faço, até para você que está engajado com a arte contemporânea e talvez não conheça o passado, você acredita de fato em tudo isso? Você acredita que o desenvolvimento desse percurso todo seja profícuo, seja producente, seja fértil? As destituições, mesmo na música, né? Naquele período da guerra ali, os cubistas, eu acho que eles já tiveram um certo sexto sentido ali, uma intuição do que viria pela frente. Então, tudo bem, o cubismo ainda é um movimento figurativo. Picasso e Braque, eles não quiseram se desvincular do figurativo. Eles analisaram a forma de uma forma estratégica. E sabe-se hoje que eles venderam as suas obras para um colecionador. Eles foram patrocinados nesse projeto. E isso ajuda-nos a compreender a longevidade desse movimento, né? Na época, eles passaram anos fazendo isso. Depois, posteriormente, o orfismo, né, que trabalhou seria um cubismo mais arredondado, cheio de cores e tal, era um grupo ali dos orfistas, né, o Fernand Léger, Delaunay, Robert Delaunay, o Marcel Duchamp, que fez o famoso mictório, né? Então, esses artistas, eles também tinham um tipo de desenvolvimento ali completamente modernista, vinculados a inovações, sem nenhum tipo de vínculo com o que havia se feito de estruturação de formas figurativas do século XIX para trás.
começa-se um período novo. A Rússia também começa com muitas transformações, inclusive com a derrubada de Nicolau, o czar, né, que imperava sobre todas as funções dos trabalhadores e tudo mais, até chegar à ascensão de Lenin, né? Então, o movimento construtivista na Rússia, o suprematismo na Rússia, tem um porquê de tudo isso. E depois, quando acontece com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, com os escombros, com os destroços, as perdas humanas e toda essa agonia e todo esse deserto na alma da população europeia e do mundo inteiro, mas quem sofre na pele, quem sofre no terreno, é uma circunstância insuportável, né? Então, o mundo toma uma outra configuração em relação às expectativas, em relação à religiosidade, em relação às esperanças, e entra então aí nesse movimento o construtivismo. Então, o construtivismo que vigora no pós-guerra, inclusive é um precursor de Bauhaus, né, da escola de Bauhaus, na Alemanha, a arte passa a ser mais prática, mais aliada aos objetos do dia a dia. Então toma uma outra proporção devido à guerra, devido a uma necessidade física, a uma necessidade estrutural, geológica, geográfica do que estava acontecendo ali. Então era necessário uma reformulação de engenharia, de arquitetura. Então eles foram inteligentíssimos em se utilizarem de formas que antes estavam chapadas no cubismo e jogarem isso para a tridimensionalidade, que é o que aconteceu no construtivismo russo. Então tem um porquê de tudo isso. Se você gosta ou não, se eu gosto ou não, é outra história. Mas entender os contextos no meio, nesses meandros, nessas frequências, nessas vibrações, desculpe, entre o preto e o branco, entre o masculino e o feminino, entre os opostos, é muito importante. Senão ficamos numa guerra vazia, com um vazio no meio e vinculados a um radicalismo quase que propositalmente autista, né? Olha, realmente, se formos falar, eu até perco a vontade de falar disso, de vinho de homens e de vinhos de mulheres. Será que tem? Será que tem? Eu acho que a emancipação da mulher foi feita pela força e equalização da história do mundo, e as mulheres foram capazes de se unirem e de colocarem os seus bons sensos, os seus sensos práticos para fora, e as sociedades, eu acho que, a meu ver, só melhoraram. O mundo melhorou com essa ascensão, felizmente, finalmente, das mulheres. Eu falo porque tive grandes professoras, tenho mulheres incríveis na minha família. E não que os homens não sejam também, mas é evidente que são. Agora, atropelar pela força, principalmente os mais fracos, isso é uma grande vulgaridade, né? Isso é uma grande imbecilidade. E é o que continua acontecendo, né? As guerras acontecem sobre essas circunstâncias ainda. Nós não vemos mulheres fazendo essas grosserias e essas violências com a mesma profusão que os homens fazem nas sociedades mundiais, né? Existe um outro tipo de equilíbrio, um outro tipo de negociação e de acerto de interesses, né? Outros meios persuasivos, existe mais política no meio, nas conversas das mulheres. Por mais que haja traição, por mais que hajam todas as paixões humanas que fazem parte de todas as categorias vivas, né? Eu acho que até nos animais existem as manipulações, nós vemos isso nas sociedades dos macacos, né, que são bastante estudadas. Eles têm uma série de malandragens ali também. Então, tudo bem, faz parte da espécie humana. Mas essa questão de associar hoje coisas que são o vinho, por exemplo, vinho de mulher, vinho de homem. O que poderíamos falar que era vinho de homem? No passado, poderíamos instituir Brunello de Montalcino, Barolo. Barbaresco já não é tanto, porque já é um pouco mais os vinhos do Piemonte, né, no norte da Itália, feitos com a uva Nebbiolo. São vinhos estruturados, principalmente os Barolos. Amarone della Valpolicella, são vinhos bem fortes, são vinhos masculinos. Não, mas as mulheres não podem gostar disso, mulheres também não têm o ânimos dentro de si, não têm a força, não têm a resistência, não têm a capacidade de
gerir, equalizar, criar, inovar. O cérebro funciona muito bem para ambos, né? O cérebro é uma condição, eu acredito que bastante assexuada. E é ali talvez a nossa luz, o nosso objeto mais valioso e mais precioso, que são as nossas sinapses. Então pensar nessas polaridades e não fazermos uma sanfona de foles com esses opostos e tirar sons, músicas complementares, nos utilizando da harmonia e das melodias de que ambas as naturezas podem oferecer e todas as suas mesclas e que passam de um lado para outro com uma facilidade, isso tem a ver com os períodos da arte também. E os vinhos também têm a ver com isso. O tempo de envelhecimento, a coloração, os gostos são muito particulares e eles mudam ao longo da vida também. Eu já gostei de vinhos mais no passado e hoje gosto menos, mas eu não deixei de apreciar, porque se eu apreciei um dia, é importante para o meu histórico e para a minha vivência. Eu tenho uma boa memória, tenho um afeto em relação àquela época que eu tomava aquele vinho com determinadas pessoas. Por que eu vou jogar isso na lata do lixo? Essa condição de querer destituir as coisas, para mim só pode ter uma estratégia safada, aí, perversa. Envolve valores, envolve condições secretas, só pode ser. Não tem o melhor, não tem sanidade nisso, né? Ok? Então, vinhos de homens são os vinhos do ânimos. Vamos pensar lá no Jung. O ânimos está no homem, o ânimos está na mulher, o ânimo está em todos nós. A ânima está na mulher, a ânima está no homem, que é aquele branquinho geladinho, que é aquele vinho alegre, está em ambos. Então depende da circunstância, depende da qualidade da pessoa. Existem homens que têm uma qualidade de ânima muito desenvolvida, bastante delicados ou elegantes ou bastante femininos e são muito mais masculinos do que grandes fortões por aí, imperativos da razão, macho alfa e esse tipo de bobajada toda. E mulheres também. Mulheres muitas vezes que têm uma força, uma resistência, está tudo mesclado. Então essa questão da polaridade, enquanto continuar polaridade, enquanto continuar isolado, é atestado de decadência garantida. Pense nisso. O vinho, como a arte, é circunstancial. A arte, eu acho que faz parte mais dos nossos gostos mais presentes e mais duradouros, mas também é circunstancial. Agora, o vinho, principalmente, vai depender da temperatura externa, vai depender da situação, com quem você está, se você está sozinho, se você está sozinha, se você está acompanhado, acompanhada, se você é um grupo de pessoas. Então, o vinho é circunstancial. Ter o conhecimento em relação a essa bebida, ter um conhecimento em relação à arte, é muito interessante até para saber se comunicar. A comunicação é feita de sons e de silêncio, espaço negativo. Se falarmos sem parar, atropelando, pessoas que se utilizam desse tipo de linguagem não conhecem musicalidade, não conhecem espaço negativo. Ah, mas a internet não permite espaço negativo. Se você esperar mais de 1,5 segundos, a pessoa desliga o seu vídeo. Mas uma pessoa que desliga o seu vídeo por 1,5 segundos e não está interessada no que você está falando, ou não esteja preparada para ouvir a extensão e a complexidade do discurso. Porque ainda vivemos de uma condição onde as complexidades são belas e são saborosas. São as complexidades que mandam foguete. São as complexidades que fazem a câmera, o celular, a televisão, tudo que te dá prazer, tudo que te dá envolvimento e que te atrofia também, numa portabilidade onde existe o mundo dentro dessa telinha de alguns centímetros cúbicos, é feito pela complexidade da inteligência humana. Então, na arte, não tem por que perder essa complexidade se está presente, parece que mais cada vez, em todas as áreas de evolução do planeta. Na arte parece que está minguando, parece que está atrofiando. Não, não está não. Não está não. Não pensem assim.
Existem muitas pessoas trabalhando, elaborando, lapidando, ensinando, aprendendo, aperfeiçoando, administrando, muita coisa boa pelo mundo, ok? Então, não desistam. Se vocês gostam de uma vertente, gostam de um tipo de arte, gostam de um tipo de conduta, façam. Vão atrás dos suportes tradicionais. E se gosta de arte contemporânea também, vai procurar, vai entender, vai procurar se envolver. Mas use a arte contemporânea como um comparativo com as contemporaneidades das outras épocas. Pois o contemporâneo esteve presente em todos os momentos da história da humanidade. O quão contemporâneos foram os egípcios, quão contemporâneos foram os chineses, quão contemporâneos foram os gregos. Foram inovadores, talvez mais desenvolvidos do que nós, na nossa suposta arrogância de evolução vanguardista contemporânea. A arrogância também faz parte da espécie humana, né? Então, principalmente quando envolvem altos valores, né? Corrupção e tudo mais. Então, sabemos que em todas as áreas financeiras, em todos os altos empreendimentos, existem essas características e a arte não foge disso tudo, né? Então, vamos pensar e deixar que as complexidades humanas, tanto sentimentais como cognitivas, continuem fazendo parte da arte. Eu tenho visto artistas muito interessantes ao redor do mundo, em viagens, em Instagram, em YouTube, em pesquisas, em livros, e que continuam desenvolvendo linguagens contemporâneas com recursos acadêmicos e do passado muito interessantes, muito cativantes, muito sofisticados e muito envolventes. Porém, com linguagem contemporânea. Não estão pintando Virgem Maria, nem hierarquia divina, né? Perspectiva hierárquica, né? De ter Deus em primeiro plano, Jesus, Virgem Maria e tal. Não, não estão fazendo isso. Nem estão pintando anjinhos, muito menos fazendo testes de coloração feitos na época do impressionismo, onde Eugène Chevreul, aquele químico, fez um estudo das cores simultâneas, né? Da simultaneidade das cores comparadas com o efeito que causa no nosso cérebro. Não, os contemporâneos não estão mexendo mais com isso. Estão mexendo com linguagens atuais, que fazem parte de suas sociedades locais. Eu tenho feito essa série criativa que faz parte da minha observação contemporânea local, envolvendo bichos fora do seu habitat natural, peixe soltando bolha de sabão. O que quer dizer isso? Toxina, poluição, inadequação, uma migração forçada para lugares onde não queremos estar, onde as espécies não devem estar. E é isso que está acontecendo com o ser humano. Tantos refugiados pelo mundo, né? Então, todas essas circunstâncias tão inadequadas ao conforto, à possibilidade de vivermos uma vida em paz, está sendo testada, parece que a cada semana, a cada mês, com resoluções políticas, com circunstâncias bélicas e tudo mais. Parece que essas polaridades ficam cada vez mais fortes, cada vez mais isoladas, sem a vontade dessa comunicação, sem essas frequências de possíveis acordos, de se fazer uma música, de se fazer política. Não é verdade? Sempre muito a pensar, sempre muito a pensar. Eu espero que esses vídeos façam vocês pensarem a respeito e pesquisarem acima de tudo. Eu não estou colocando muitas imagens, somente os nomes, sugestões, para vocês pesquisarem também e não perder o discurso, né? Claro, tem pessoas que se não gostam, desliga, tudo bem. Mas se você gosta e aprecia e lhe é positivo, para mim é muito importante fazer. Porque além de eu acreditar, tenho recebido isso de muitas pessoas, que estou informando e passando algum tipo de desenvolvimento, também aprendo, também me força a estudar, a pesquisar. Então é positivo sobre todos os aspectos. E mais uma vez, convido-os a participar dos cursos, meu ateliê também está aberto. Então, para estreitar e entender mais essas gamas todas dos valores da grisalha feita no período renascentista, mas que é muito atual, muito interessante, muito gostosa de fazer, só quem faz sabe. Só quem faz sabe.
Deixem as pessoas falarem e se você quer fazer, se você gosta, faça. O prazer será seu, estará gravado nos seus tecidos, nos seus registros, na sua memória, nos seus sentimentos, no seu coração. E você pode, vivendo melhor, com todas essas circunstâncias, fazer os outros viver melhor ao seu lado também. O benefício é praticamente que contagiante. Eu estou à disposição sempre, com muita alegria. Muito obrigado pela participação. E vamos lá aos vinhos dos homens e das mulheres em comunhão, em torno e em direção a uma única condição, a condição pelo bem-estar, pela vida de tudo, todos nós e de todos. Saúde.